Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, certo? E hoje nós veremos as características e a estrutura da notícia, certo? Página 9. Bom, vejamos então as características, certo? Da notícia. A primeira delas é o uso de citações. Então, as citações elas servem para dar uma credibilidade maior à notícia, indicando o quê? De que foi buscado, pesquisado, certo? E de que é uma fonte confiável. Por quê? Porque traz referência de profissionais daquele assunto, sobre que profissionais que são voltados para aquele assunto dizem, estudiosos e pessoas que têm o quê? Um domínio sobre aquele assunto também. Então, a citação é importante porque ela traz esta credibilidade, certo? E lembrando que quando eu cito alguém, eu preciso referenciar esta pessoa, porque se eu uso uma citação, algo que eu disse, algo que outra pessoa disse como se fosse eu que tivesse dito, afirmado, se configura como plágio, certo? Então, vamos ler o que o livro traz sobre o uso de citações. Página 9. Uso de citações. Um dos recursos utilizados para conferir credibilidade à notícia é incluir nela citações de autoridades, de estudiosos e ou profissionais, assim como de indivíduos em geral envolvidos no assunto em questão. Por meio do discurso direto, com a utilização de aspas e verbos de locução, ou pelo discurso indireto. Por esse motivo, é comum perceber em uma notícia o uso de verbos que indicam a fala de pessoas, como disse, comentou, afirmou, entre outros. Então, nós teremos o quê? Verbos indicando a fala de pessoas. O quê? Verbo na terceira pessoa. Falou, ou seja, ele falou. Comentou, comentaram, certo? E também temos o quê? Os acontecimentos populares. Uma das características da notícia é que ela trará informações sobre acontecimentos que podem ser populares, certo? Mas também podem ser outros tipos de acontecimentos em outras esferas, certo? E a notícia ela também tratará de temas diversos, como economia, educação, política, também terá lazer, esporte, certo? E também nós vamos observar que elas são separadas em seções ou cadernos temáticos, ou seja, por tema, certo? E também nós teremos a notícia falada. Mas antes de comentar sobre a notícia falada, vamos ler o que o livro diz sobre as características da notícia, certo? Além das formas, página 9 ainda. Além das formas estruturais como título, olho, lead, corpo e imagem, as notícias apresentam características específicas relacionadas ao seu contexto de produção e circulação. Dependendo do veículo divulgador e o público-alvo a quem são dirigidas, podem relatar acontecimentos mais ou menos populares, tratando de temas diversos, desde economia, política, estudos científicos, até acidentes, pessoas famosas, esportes, entre outros. Tanto em jornais impressos como em jornais online, as notícias são separadas por seções ou por cadernos temáticos. Vale ressaltar que as notícias faladas também ocupam um lugar de destaque na mídia, que são em telejornais, certo? Quando o jornalista, no noticiário, ele fala, ele noticia, falando, certo? Então, aqui nós estamos estudando a notícia escrita, certo? Mas também existe a notícia falada. Vejamos, então, sobre a estrutura da notícia. Bom, aí no livro de vocês verão que tem uma imagem, certo? E que dá detalhadamente a estrutura da notícia. Nós temos, então, da seguinte forma, nós temos a imagem, certo? Temos o título,
Temos também olho, lide e o corvo. Então, vamos agora observar cada uma delas. Estrutura da notícia, página 10. Para transmitir as informações de modo mais objetivo possível, a notícia segue uma estrutura pré-determinada, como exemplificado a seguir. Observe as partes que a compõem. Temos o quê? Temos o título da notícia, que é Justiça determina bloqueio do WhatsApp no Brasil por 72 horas. E temos que o título é o quê? Ele destaca o fato a ser abordado, tem a função de chamar a atenção do leitor para o que ele lerá na notícia. Então, o título ele irá chamar a atenção para o que trata a notícia. E no título nós teremos verbos no presente do indicativo, então algo que está acontecendo agora, certo? Por quê? Porque dá a ideia de algo atual, certo? Lembrando que a notícia deve tratar de temas atuais, de assuntos atuais que estão acontecendo agora. Outra coisa, um título ele não deve ter artigos, certo? Percebam como não tem a justiça determina, e sim justiça determina bloqueio do WhatsApp no Brasil por 72 horas. Sem o que? Locuções verbais, certo? Aqui nós também vemos somente o verbo, não vemos a locução verbal. Justiça determina, temos aí somente o verbo determinar, certo? Sem ponto final, também não temos ponto final no título, certo? Porque o objetivo é chamar a atenção para o que será tratado na notícia. Temos o que? Uma frase objetiva e curta, certo? Para que o leitor leia, assimile e entenda, para que ele possa continuar a leitura, seja de fácil leitura. E evitar o que? Adjetivos e superlativos. Por quê? Porque tem que ter um caráter impessoal, certo? Porque se na notícia estiver muitos adjetivos e superlativos, você supõe que seja o quê? Que tenha um lado, certo? Que esteja o quê? Tomando partido. E por isso que deve evitar adjetivos e superlativos, e ser o quê? Imparcial. E evitar também o quê? Ambiguidades. Por que deve-se evitar ambiguidade? Porque se você põe um título em que fica subentendido sobre o que vai tratar a notícia, pode o quê? Causar um mal entendimento, certo? Então, para que evite-se maus entendidos e suposições e outras interpretações, o título não deve ser ambíguo, certo? Ele deve ser direto e claro, objetivo. Agora vejamos a imagem. A imagem, além de ilustrar a notícia, complementa a informação transmitida, pois costuma vir acompanhada de uma legenda. Então, a imagem ela vai servir como um complemento, certo? Para o título, você vai ler o título e vai ter a imagem como um complemento visual, certo? Para que você tenha uma construção maior daquilo que vai se tratar a notícia. E a imagem ela também vem acompanhada de uma legenda, certo? Temos a legenda da imagem. Além de troca de mensagens, o WhatsApp também permite chamadas telefônicas via internet, certo? Agora vejamos o que é o olho. O olho é uma espécie de subtítulo de uso opcional que detalha o título. Costuma aparecer nas notícias mais longas ou em manchetes de capa de jornal, também conhecido como linha fina. Aqui neste exemplo nós não temos o olho ou linha fina, certo? Veremos então o lead. Localizado geralmente no primeiro parágrafo, apresenta as informações mais importantes da notícia, permitindo ao leitor responder às perguntas o que, quem, quando e onde. Vamos ler então este parágrafo em que é identificado como o lead da notícia. A Justiça mandou às operadoras de telefonia
de telefonia fixa e móvel bloquearem o serviço de mensagens instantâneas. O serviço de mensagens instantâneas WhatsApp em todo o país por 72 horas. A medida começará a valer a partir das 2 desta segunda-feira, 2. A decisão de 26 de abril é do juiz Marcel Montalvão, da comarca de Lagarto Sé. Então, aqui eu consigo responder as seguintes perguntas. O que? A determinação do bloqueio do WhatsApp no Brasil por 72 horas. Quem? A Justiça, o juiz Marcel Montalvão, que determinou o bloqueio. Quando? Em 26 de abril de 2016. Então, quando aconteceu isso? 26 de abril de 2016. E onde aconteceu isso? Em todo o Brasil. E temos o restante como o corpo, certo, da notícia. E ela é o restante da notícia em que serão desenvolvidas as informações introduzidas no lead, acrescidas de outros detalhes, como a pergunta como e por quê, certo? Então, vamos ler o restante da notícia para observar isto. O processo que culminou na determinação de Montalvão é o mesmo que justificou em março a prisão de Diego Desodin, vice-presidente do Facebook, empresa dona do app, para a América Latina. O magistrado quer que a companhia repasse informações sobre uma quadrilha interestadual de drogas para uma investigação da Polícia Federal, o que a companhia se nega a fazer. As 5 operadoras, TIM, Oi, Vivo, Claro e Nextel, já receberam a determinação e informaram que vão cumprir. Em caso de descumprimento, estarão sujeitas a multa diária de 500 mil. Procurado, Montalvão não vai falar sobre o assunto. O WhatsApp e Facebook ainda não se pronunciaram sobre o tema. Consultadas, as operadoras afirmam que irão cumprir a decisão e ainda estudam se vão entrar com recurso judicial para tentar derrubar o bloqueio. O Sindtele Brasil, a associação que representa o setor, está acompanhando esse processo junto às teles e ainda não definiu de que forma o setor irá se posicionar. Apesar de as teles e o aplicativo travarem uma disputa comercial, o bloqueio é um transtorno para as operadoras. O WhatsApp funciona com mudança de registro de computadores e isso torna o trabalho de bloqueio bastante complicado para as teles, que podem ser punidas caso não consigam implementar o bloqueio plenamente. Observem que aqui eu consigo responder 2 perguntas, como e por quê. Como as operadoras de telefonia fixa e móvel receberam a determinação da Justiça e, em caso de descumprimento, estarão sujeitas à multa. Por quê? O magistrado quer que a companhia repasse informações sobre uma quadrilha interestadual, o que a companhia se nega a fazer, certo? Então, observem que nós temos, então, nós temos aqui a estrutura da notícia, certo? E segue desta maneira. Nós temos então por primeiro o título e ele vai estar em destaque, certo? Porque é com ele que nós vamos descobrir do que trata a notícia. Então ele deve ser o quê? Objetivo, certo? E claro, sem ambiguidades, com frase objetiva e curta. E ele também estará complementado de uma imagem, certo? E esta imagem vem o quê? Com uma legenda. E além disso, a notícia ela pode ter ou não a linha fina, certo? Ou o olho, que é um subtítulo. E tem o quê? Necessariamente o lead, em que o leitor poderá responder as seguintes perguntas: o que, quem, quando e onde. E ela é importante porque vai ser uma prévia do que tratará
a notícia. E o corpo nada mais é do que a notícia em si sobre o que trata, certo? O desenvolvimento. E nela poderão ser respondidas duas perguntas, como e por quê, certo? Então, esta é a estrutura da notícia. E com base no que nós acabamos de estudar sobre as características e a estrutura da notícia, proponho a vocês que façam a atividade do livro da página 12 a 22. É isso e até a próxima aula.